A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar desde 2014, portanto, há mais de 10 anos na Rádio Clube FM. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz mais oportunidade de trabalho na Seara de Jesus. Boa noite para você, Marcos. São toda noite falando sobre a Epístola de João. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Fale o bem, pense o bem e faça o bem. Assim todas as más tendências perderão suas raízes. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a Epístola de João. O apóstolo João enfrenta sérias dificuldades para manter a mensagem cristã livre do intelectualismo gnóstico de outras ideias, especialmente da cidade de Éfeso. Lembrando que ele viveu muitos anos em Éfeso, cuidando de Maria Santíssima. Aquela promessa que ele fez a Jesus diante do Calvário infame. João apela aos cristãos nas 3 cartas, no sentido de preservarem a pureza doutrinária do cristianismo, superando as divergências pela legítima prática do amor. Lembrando de Pedro, quando que o amor cobre a multidão dos pecados. O apelo do apóstolo atravessa os séculos e chega até nós, mantendo uma atualidade surpreendente, nos faz ver as dificuldades para se manter a pureza doutrinária dos ensinamentos superiores. Percebe-se nas 3 epístolas a tentativa do apóstolo de encontrar uma solução para evitar que a crença cristã seja adulterada por ideias gnósticas e outras ideias correntes nas comunidades cristãs da Ásia Menor. Entende-se que João, depois de Paulo de Tarso, foi o que mais escreveu, né? Porque ele escreveu o Evangelho segundo João, 1ª, 2ª, 3ª carta e também Revelação ou Apocalipse. Enquanto Lucas escreve Atos dos Apóstolos e o Evangelho, são apenas 2. Pedro escreve cartas, mas também não supera o número de escritos de João Evangelista. Somente Paulo de Tarso. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo.
Mas aquele que aborrece o seu irmão estará em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Então, isso aqui é muito importante para que as pessoas entendam o que nós sempre comentamos. Não adianta você ter uma fé inquebrantável, fervorosa, dobrar seus joelhos, orar com fervor a Deus, se você não ama o seu próximo. Não serve para nada. Mas eu digo nada é nada mesmo. Porque se você só chega a Deus amando o próximo, se você tem um coração endurecido, as suas preces não passam do teto da sua casa, meu amigo. Então não adianta nada. Por isso que Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo, está a lei e os profetas. Então, não adianta. Eu estou dizendo isso porque tem muitos religiosos que vivem espreguejando, falando mal das pessoas, condenando outras crenças, depois sobe lá num púlpito, fazendo orações, pedindo a intercessão de Deus, de Jesus. Não resolve nada, não adianta nada. Então nós temos que ter um coração puro também para recebermos as dádivas de luz. Como João está dizendo, se não ama seu irmão, você vive em trevas. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus e o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 5. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus ainda é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus e em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, que deu seu Filho. 1 João capítulo 5, versículos de 9 a 10. Todo aquele que prevarica e não preserva na doutrina do Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina do Cristo, esse tem tanto Pai quanto Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não a recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre fonte divina de bênçãos do Senhor. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e contemplam-se num todo nobre e digno. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida. Pratiquemos a caridade essencial, sem que não podemos efetuar a edificação e redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, que estão contidos no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Muito importante, nós temos que entender que a caridade é a maior das virtudes. Chega a tal ponto que eu digo aqui no ar sem medo de errar, porque estamos acostumados a essas mensagens vindas do mundo espiritual, de companheiros que dedicaram a doutrina espírita, que foram grandes palestrantes e que estão em regiões umbralinas, passando por dificuldades tremendas. Enquanto muitos que não tinham nenhum vínculo religioso estão numa situação bem mais confortável. Por quê? Porque praticavam a caridade, o amor ao próximo, mesmo não vinculados a nenhuma crença, mas praticavam a religião de Jesus, que é a religião do amor. O que adianta você falar palavras bonitas, incentivadoras, se você não vive? Será como jogar pérolas aos porcos, para você mesmo. Porque isso não edifica ninguém, isso não muda o caráter, a personalidade das pessoas. Isso é uma ilusão.
Em casos importantes, por exemplo, que um palestrante espírita de renome nacional reclamou com o mentor espiritual porque a sua luzinha era tão apagada enquanto ele via um senhor que frequentava apenas as palestras e a sua luz irradiava metros. Mas não é possível. Eu dediquei a minha vida à oratória, passei noites acordados preparando estudos para o dia seguinte, fazendo seminários, participando de caravanas, de encontros, de congressos, enquanto ele nada fazia, apenas assistia. Aí o mentor disse: Ledo, me engano. Enquanto você falava, ele colocava em prática tudo o que ouvira. Olha só que importante. Um fala, o outro executa. Então, está aí o grande diferencial. E nós temos que pensar assim. O presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, nem recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Epístola 3 de João, capítulo 1, versículos 1, também 9 e 11. Então nós entendemos aqui que ele está falando de personalidades, pessoas que estavam à frente de igrejas como Gaio, como Diótrefes, e chamando a atenção destes, porque não estavam agregando, pessoas estavam deixando as comunidades religiosas exatamente pela postura de seus líderes, o que acontece até mesmo nos dias atuais. Às vezes vários discípulos deixam a igreja tal, né, a instituição religiosa tal, por determinados doutrinadores, oradores, palestrantes, né, padres, pastores, que estão destoando de alguma maneira da forma correta dos ensinamentos de Jesus. Então é preciso também ter muito cuidado com o aspecto religioso de seus líderes, para que nós não percamos adeptos, seja de qual crença for cristã, tem que estar de acordo com os evangelhos. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Epístola de Judas. Essa epístola foi escrita a uma igreja ou grupo de igrejas
desconhecido para combater o perigo representado por certos mestres carismáticos que estavam pregando e praticando libertinagem moral. O autor procura denunciar esses mestres como pessoas ímpias, cuja condenação foi profetizada, e insta os seus leitores a preservar o evangelho apostólico, vivendo segundo suas exigências morais. Apesar de sua brevidade, a carta é rica em conteúdo, graças à composição primorosa e sua economia de expressão, que por sua vez um efeito quase poético. Judas, o autor da epístola, é usualmente identificado como irmão de Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 55. O autor também se identifica como irmão do Tiago, versículo 1 da carta. Nada nos obriga a identificá-lo como apóstolo que tem o mesmo nome. Lucas, capítulo 6, versículo 16, Atos, capítulo 1, versículo 13. Ele mesmo também se distingue do grupo apostólico. O autor tem evidentemente grande respeito pelo livro de Enoque, que é citado nos versículos 14 e 15, e ressoa em outras passagens. O versículo 9 refere-se a um texto apócrifo não mais existente, talvez o final perdido do Testamento de Moisés. O uso desse tipo de literatura pode situar a carta no contexto judaico-palestino, em que essas obras eram extremamente valorizadas. Outra indicação que aponta na direção do cristianismo judaico-palestino como meio em que Jesus escreveu são os métodos egéticos, a confiança que deposita no texto hebraico da Bíblia em detrimento de sua tradução grega, a importância maior que confere à obrigação ética, que é a ortodoxa doutrinal, e sua perspectiva apocalíptica, que espera a parúzia, nova vinda do Cristo, no futuro próximo. Essa epístola aceita o cânone da Igreja Romana e da Oriental, como escrita no ano 200. A intenção de Judas é unicamente estigmatizar os falsos doutores que colocam em perigo a fé cristã. Ameaças como um castigo divino ilustrado com precedentes da tradição judaica, versículos 5 a 7. Censura-lhes igualmente a impiedade e a licenciosidade moral, particularmente suas blasfêmias contra Jesus e os anjos, versículos 4, 8 a 10. A epístola de Judas foi endereçada aos que foram chamados, amados por Deus e guardados em Jesus Cristo. O tema básico desenvolvido em 25 versículos, sem divisão por capítulo, se resume num alerta contra os falsos doutores e o perigo de suas ideias podem ocasionar às comunidades cristãs. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais racionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra vós, contra todos, e condenar dentre todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra este. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse.
Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário, desairoso e ingrato, relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E estas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabe como irracionais. Sua ação particular costuma corromper assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedei-lhes o Cristo à luz do Evangelho, para que nossa análise não seja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição como as dádivas de Deus que já possuem. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nossos planos. Quem de nós não se pega vez ou outra, desejando ter outra vida, diferente da que tem? Observamos as experiências de outras pessoas e desejaríamos tê-las de igual forma. Comparamos nosso cotidiano com o de algum conhecido, algum amigo, e nos pomos a imaginar nossa vida daquela mesma maneira. É natural e respeitável fazermos planos, tecermos sonhos, desejando um futuro melhor, almejando conquistas na vida. É lícito e devemos mesmo projetar nosso futuro, estabelecer metas que queremos alcançar. Para isso, concentramos esforços nos estudos, pensando em conseguir, quiçá, uma bolsa de estudos, uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Buscamos também uma promoção no trabalho, um avanço na carreira profissional, um emprego mais bem remunerado. Alguns aspiramos uma experiência em outro país e vamos em busca dos meios que nos permitam consegui-la. Todos esses anseios são dignos e fazem parte dos desafios da existência. Porém, algumas vezes, por mais que nos esforcemos, nosso planejamento não se concretiza. Aquela vaga de emprego tão sonhada não se efetiva, muito embora nossa dedicação e empenho. Os planos de viver em outra cidade ou no exterior não se realizam frente a imprevistos. Não raro, levamos um bom tempo economizando para realizar esse sonho. E reveses ocorrem, levando-nos todo o capital guardado zelosamente. Nesses momentos, é necessário que reflexionemos. Se empregamos todos os esforços, se fizemos o que estava ao nosso alcance, e mesmo assim os planos não deram certo, só nos resta pensar e repensar. Quem sabe o que imaginamos ser o melhor para nós não é o mais adequado para a nossa experiência reencarnatória. Por isso, as dificuldades que nos impedem se apresentam. Cabe-nos escutar as respostas que a vida nos oferece. Os desvios que ocorrem, alheios à nossa vontade, são necessários para nosso aprendizado. Em algumas situações, é sinal de que ainda precisamos amadurecer, aguardar o momento adequado. Em outras, é a vida sinalizando para direções diversas que ainda nos compete dar conta. Assim, se tudo fizemos ao nosso alcance e o que queríamos não deu certo, busquemos entender o que a vida nos recomenda para o agora. Possivelmente, ainda não seja tempo de mudança de emprego, de cidade ou de país, por não termos concluído tudo o que nos cabe onde nos encontramos. Talvez tenhamos que cumprir deveres de apoio a certos familiares, assumindo compromissos por determinado tempo.
Planos frustrados não devem nos desestimular. Ao contrário, deixemos em stand-by certos planejamentos. Na vida, como em tudo, há o tempo certo. Aceitemos dessa maneira os percalços, desafios e dificuldades como oportunidades de crescimento. Não nos tornemos amargurados, porque o amanhã ainda não despontou, o futuro não despertou, e somente Deus sabe o que nos está reservado para logo mais, ou em tempo um pouco mais distante. De maneira constante, Deus nos mostra os melhores caminhos para alcançar os objetivos da nossa atual existência. Esforcemo-nos por compreender os seus desígnios. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Seu nome, sempre com o mesmo propósito de aprendermos cada vez mais sobre Sua sábia doutrina, que nos consola, que liberta as nossas consciências, sabendo que estamos de passagem pelo planeta, neste mundo de provas e expiações, que logo mais retornaremos à pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, como Tu mesmo dissestes, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, Senhor, voltaremos para uma dessas moradas, na esperança de voltarmos melhores do que quando aqui chegamos. Portanto, Senhor, renova-nos a fé, a esperança e, acima de tudo, que possamos colocar o Seu Evangelho a serviço de todos. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Grato pela oportunidade, mais uma vez. E que possamos, meus irmãos, viver esse ensinamento de Jesus no nosso dia a dia, com muita paz, com muita luz. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus,
pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.